Se a preciosa paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. Quero dizer que se torna-se um pouco imprevisível a gente dizer o momento que você vai ter acesso a essa publicação, mas eis aqui mais um gravetos para a fogueira. Eu trago à memória desse momento um período em que, pelo mês de janeiro, chovendo bastante estava, e eu fui até uma congregação e lá partilhei a palavra do Senhor nosso Deus. E ao retornar em casa, minha esposa, como sempre faz quando não está comigo, me inquiriu, me perguntou sobre o que tu pregou lá na congregação. E eu gostaria de trazer esta memória, para vocês que estão sempre nos acompanhando. Se ainda não está acompanhando, inscreva-se no canal, deixe seu like, aperte o sininho das notificações, compartilhe, comente, para que você possa ter acesso a outros vídeos quando assim for editado. Que Deus abençoe, deleite seu coração e tenha Jesus Cristo como Rei e Senhor absoluto da sua vida. Amém. Boa noite, graças a Deus, depois de uma noite abençoada, onde estivemos ali na congregação do bairro Novo 1, atendendo um convite que a esposa do presbítero Sebastião, que é o dirigente daquela congregação, nos fez no decorrer da semana. Nós estivemos lá dando a nossa parcela de contribuição neste culto de missões. E uma noite chuvosa, uma noite fria, mas é bom a gente ter um coração grato a Deus, que nos deu um lar para a gente pernoitar, E estou chegando em casa, cheguei em casa, graças a Deus, que está a minha família. E lá, com a família de Deus, o povo de Deus, eu tive o privilégio de compartilhar, no capítulo 6 do Evangelho de João, aquele texto que fala da multiplicação dos pães e peixes, mas eu me reportei mais no versículo 14, 15, que diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, uma das coisas que Deus me fez perceber nesse texto, nessa declaração da multidão que já estava saciada, alimentada, suprida, eles chegaram a dizer: verdadeiramente este é. Eles não disseram que ele foi, que ele seria, mas este é, no indicativo presente, este é o profeta que havia de vir. Mas eles fizeram essa declaração porque já estavam saciados. No início do versículo 1, capítulo 6, diz que Jesus atravessou o mar da Galileia e, atravessando o mar da Galileia, ele viu uma grande multidão que vinham ter com ele. Pessoas sofridas, pessoas problemáticas, enfermas, porque César não tinha condição no seu governo de dar assistência médica, saúde a todas as pessoas, e muito menos atenção a todas as pessoas. E elas viram com o surgimento de Jesus, que operava e opera poderosamente sobre os enfermos, uma chance das suas perspectivas de vida serem supridas. Por essa razão, afluíam até Jesus. E chegando até Jesus, ele não despediu ninguém. Ele atendeu todos, curando, operando poderosamente sobre os enfermos. Mas chega um momento que Jesus sobe a um monte e ele chama um dos discípulos, vendo aquele contingente de pessoas, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: Filipe, aonde encontraremos pães para todas essas pessoas? As perguntas de Deus para os homens, elas sempre são objetivas e suprem todas as necessidades. Mas as
resposta que os homens dão para Deus, diante das perguntas de Deus, sempre elas deixam a desejar. Teve uma ocasião, agora Jesus está perguntando, mas teve uma ocasião que foi os discípulos que perguntaram: Senhor, aonde nós comeremos a Páscoa? Naquela apreensão e naquela preocupação, naquela inquietude de saber, porque a festa da Páscoa estava se aproximando. E Jesus calmamente disse: olha, entrem na cidade, vocês vão encontrar um homem que vai levando um cântaro de água sobre a sua cabeça. Sigam esse homem, ele vai entrar numa casa. Quando ele entrar nessa casa, vocês entrem com ele e perguntem o pai de família daquela casa. O mestre diz aonde é que está o lugar para comer a Páscoa. E a Bíblia diz que eles assim fizeram, e quando chegaram lá, fizeram essas perguntas. A Bíblia diz que o homem da casa, o pai de família, mostrou um cenário mobiliado. Então, as respostas de Jesus, a resposta de Deus, sempre vão preencher em todas as lacunas a inquietação e o questionamento do ser humano. Mas a Bíblia diz que Jesus, subindo ao monte, fez essa pergunta, não porque ele não sabia o que fazer, porque diz a Bíblia que ele sabia já o que fazer. E uma das coisas que a gente aprende é que Jesus, em nada e por ninguém, ele é pego de surpresa. Tudo ele sabe muito bem o que fazer. Ele fez aquela pergunta só para experimentar, mas ele mesmo já sabia o que fazer. A Bíblia diz que ele toma os pães, né? E esses pães vieram porque teve alguém que identificou uma criança, né? No meio da multidão teve alguém, André, um dos discípulos, viu. Enquanto Filipe viu que o que tinha não era suficiente, André vê a solução no meio de um grande problema. Tem aqui um menino com 5 pães e com 2 peixinhos. Mas o que é isso? E a Bíblia diz que Jesus tomou, mandou sentar os homens que ali estavam, os provedores, aqueles que têm a grande responsabilidade de providência, de zelar, de cuidar da casa, de sair, de batalhar debaixo de sol a sol, né, para trazer para casa, que muitas das vezes se gloriam das suas habilidades, da sua força. Tem hora que o homem tem que sentar e aprender com Jesus. Manda sentar os homens. Sentaram os homens e foram aprender com o mestre dos mestres, chamado Jesus. Sentando os homens, a Bíblia diz que ele deu graça, repartiu, e todos que estavam ali, quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram e saciaram-se. Jesus, ele sacia a fome em todos os aspectos daquelas pessoas que estão dispostas a sentar para aprender também. E após eles saciados, a Bíblia diz que eles se reuniram e uma voz ecoou do meio do povo dizendo: verdadeiramente este é o profeta que havia de vir ao mundo. E a Bíblia diz que Jesus, sabendo que eles vinham arrebatá-lo para lhe fazer rei, Jesus se retira e vai para os montes. Aí a gente fica pensando, Jesus é rei? Sim, ele disse isso para Pilatos. Ele disse para isso, quando Pilatos perguntou, né, tu é rei? Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Né? Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue nas tuas mãos. Mas o meu reino não é deste mundo. E Pilatos faz novamente a pergunta, tu é rei? E ele diz, para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele assume que ele é rei. E é muito mais do que rei. Rei dos reis e senhor dos senhores. Mas aqui, quando o povo está saciado, suprido, nutrido, alimentado, né, eles correm, um grupo de mais de 5.000 pessoas correm, né, e dizem,
verdadeiramente este é o profeta que havia de vir ao mundo. E Jesus, sabendo a intenção do coração deles, que vinham arrebatá-lo para ele fazer rei, a Bíblia diz que Jesus retirou-se deles. Parece até um pouco incoerente, né? Aquele que é rei se recusa em reinar. Mas se a gente for analisar bem, ele se recusa em reinar naqueles que têm intenção de tê-lo apenas como aquele que dá carro, que dá moto, que supre as necessidades, né, da matéria, do bem-estar. Para esse tipo de pessoa que entendem que Jesus é rei e que pelo fato dele ser rei vai dar tudo aquilo que eles querem, para esses Jesus se retira. Para esses Jesus se ausenta. Para esses Jesus vai para o monte e deixa eles a sós. Não é interessante só ter Jesus como rei dos benefícios que ele nos traz. Mais interessante é ter ele como rei e como Senhor de todos os nossos ideais, de todos os nossos pensamentos, de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas vontades. Isso é interessante, né? Que ele seja rei e governe a nossa vida, ainda que o conforto e os benefícios que esta vida nos traz sejam escassos, mas que o nosso coração, numa noite chuvosa e fria, como foi desse domingo, seja aquecido com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi uma palavra voltada para o povo que ele estava nesse sentido. Não dá para a gente falar tudo, mas foi mais ou menos isso que nós recebemos a graça de Deus e partilhamos lá com os irmãos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.